pode comentar a história das escutas do Ministério Público António Costa? Bem, é preciso perceber que esse é um caso da maior gravidade. Diz-se muitas vezes, e é absolutamente verdade, ninguém está acima da lei e, portanto, mesmo o Primeiro-Ministro pode ser investigado, isso não está em causa, mas a Justiça também não está acima da lei. E aquelas escutas foram feitas sem a autorização que a lei obriga de um tribunal, neste caso o Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, se ninguém está acima da lei, o Ministério Público e a Justiça também não estão acima da lei. E eu acho que isto é um caso gravíssimo do ponto de vista do Estado de Direito, porque quando a Justiça não cumpre a Justiça, é uma insegurança absoluta, não é para António Costa, é para todos os cidadãos deste país. Saber que a Justiça pode estar à margem da lei. Eu acho que isto é um caso que precisa, obviamente, de uma discussão profunda neste país. Eu espero, naturalmente, que, em primeiro lugar, as instâncias próprias de fiscalização da ação da Justiça atuem rapidamente e deem explicações ao país. Isto é mesmo um problema do Estado de Direito, não é menos do que isso. Este caso revela a necessidade de uma reforma da Justiça. Pergunto se estaria disponível também para essa reforma enquanto candidato à presidência da República. Eu ouço vezes demais usar os termos reformas para coisas que ninguém sabe muito bem o que quer dizer e, portanto, eu posso dizer, sim, eu acho que deve haver uma reforma da Justiça, mas achamos todos há muito tempo. O que é preciso? É preciso garantir escrutínio da ação da Justiça e uma explicação democrática mais eficaz da sua ação, porque casos como estes não são possíveis. Mas é preciso também uma outra mudança muito grande na Justiça, que é para toda a gente ter acesso à Justiça, porque nós vivemos em Portugal num regime em que, na verdade, há uma Justiça para quem pode e uma Justiça que falta a quem não pode, a quem não tem dinheiro para recorrer aos tribunais. E, portanto, eu diria que há uma mudança estrutural que tem de ser feita na Justiça pela sua democratização. Isto tem a ver, seguramente, com a sua transparência, com os seus procedimentos mais claros, mas também com o facto de toda a gente ter igual acesso à justiça, e, como sabem, neste país isso não acontece. Retirando este caso em concreto das escutas do António Costa, considera que existe um problema mais abrangente na atuação do Ministério Público que tem influenciado a política portuguesa nos últimos anos? Nós tivemos ao longo dos anos problemas sucessivos, por exemplo, de fugas do segredo de justiça, que mostram como o segredo de justiça pode ser instrumentalizado e que muitas vezes, sabemos, veio diretamente da justiça. E isso é um problema, porque as pessoas são condenadas em praça pública sem terem direito a defender-se. E temos, por outro lado, outro problema de haver coisas que deviam ser investigadas e que nunca são investigadas. E, portanto, nós temos um problema, sim, com a justiça. Temos um problema com a forma como ela funciona, não é só deste caso. E eu acho que o problema da justiça se resolve exigindo uma justiça mais democrática na transparência dos seus procedimentos e mais democrática no acesso à justiça, porque a justiça não pode ser para quem pode e para quem não pode. Catarina, este percurso aqui no mercado de Benfica, gostaria de saber quais é que foram as preocupações que ouviu aqui por parte dos comerciantes, por parte também das pessoas, tendo em conta também aqui o aumento do custo de vida. Bem, eu vim às compras. Eu cheguei há pouco, vim às compras e vim às compras por uma razão, porque nós precisamos da campanha presidencial e uma Presidente da República não pode estar aliada de uma das maiores dificuldades do país, que é o preço. O preço da comida, o preço dos bens essenciais todos os dias. Ou seja, as pessoas fazem contas para chegar até ao fim do mês. As compras da semana cada vez são mais caras, enfim. E é preciso chamar a atenção para isso, porque a política não pode ser sobre ela própria. Os políticos não podem passar a vida a falar deles próprios. Têm que falar, sim, da vida concreta das pessoas. E eu vinha a um mercado, porque num mercado ainda assim se consegue comprar fruta e legumes muitas vezes a um preço mais acessível do que noutros sítios, e mesmo assim toda a gente diz que está caro. E as próprias vendedoras dizem que está caro. Não são seguramente elas as culpadas do aumento de preços. Mas nós em Portugal temos de enfrentar o facto de termos um oligopólio da grande distribuição, poucos grupos económicos que mandam na distribuição alimentar no país e que arrecadam milhões em lucros, por um lado, e por outro lado o facto de termos salários muito baixos. Nós temos salários bem mais baixos do que a maior parte dos países da União Europeia e pagamos o mesmo quando vamos às compras. E, portanto, é preciso que este tema entre definitivamente na campanha presidencial, porque um dos maiores problemas deste país é mesmo as compras, a fatura de supermercado, a fatura da luz, quem paga a fatura, comprar a fruta, os legumes, o peixe, é cada vez mais caro. E isto tem de ser tema, porque nós precisamos
que a política responda pela dificuldade das pessoas. Sobre o debate, dá bem expectativas para o debate e o que é que espera? Eu espero que os debates sejam esclarecedores, como devem ser, e que, enfim, as pessoas possam ouvir posições diferentes, visões diferentes, experiências também diferentes, e isso os ajude a pensar quem é que querem para Presidente da República. Ainda em relação ao custo das coisas, nós vimos as propostas para reduzir o IVA nos bens essenciais, quer do PS, quer do Chega, a serem rejeitadas na discussão do Orçamento do Estado. Qual é o balanço que tem feito destes últimos 2 dias de discussão? Registro que há, enfim, aparentemente há acordos no Parlamento que estão a impedir que propostas da oposição sejam aprovadas, o que quer dizer que muito provavelmente o orçamento vai sair muito parecido do que entrou, que é um problema, porque é o orçamento que torna a vida mais difícil para quem vive dos seus salários e da sua pensão. É o orçamento que não faz nada pelos salários e pelas pensões e também não faz nada pelo preço da alimentação, não faz nada pelo preço do supermercado, pela fatura da luz, pela renda da casa, pela prestação da casa. Portanto, é um orçamento que agrava os problemas do país, torna a vida mais difícil para quem, com o seu salário, tem tanta dificuldade a chegar ao fim do mês. Pois aqui, quanto dinheiro é que gastou e o que é que comprou? Gastei quase 30 euros, um bocadinho menos. Comprei peixe, comprei legumes para fazer sopa, comprei salada e comprei alguma fruta. Muito obrigado. Está tudo mesmo caro. Obrigado.